Olá, boa noite. Olá, olá, pessoal, tudo bem? Boa noite, Nai. Tá me escutando bem? Boa noite, estou te escutando bem, Mari. Que maravilha. Vamos lá para mais uma live, né, Nai? Hoje mudei de companhia. Queria que você se apresentasse antes de qualquer coisa, antes que a gente comece por aqui. Claro, vamos lá. Hoje eu vim substituir a Camila, né? A Camila não pôde estar conosco hoje, mas meu nome é Nayara, eu trabalho na agência de gestão, sou consultora, especialista em marketing, e ajudo a organizar toda essa questão com os clientes, com a agência de gestão, com o Modum. Então, eu estou sempre trabalhando bem de pertinho com as meninas e sempre estou ali por trás nas lives. Que maravilha! Seja muito bem-vinda às lives, Nai. Geralmente a gente fala sempre da Nai, que a Nai está sempre por trás, é a Nai que organiza a live, é a Nai que está com a gente no dia a dia, a Nai que dá todo o suporte, que responde as mensagens, mas que bom, Nai, muito bom ter você aqui com a gente, muito bom poder agregar também uma visão de uma outra consultora. A Nai também atende clientes dentro da metodologia agência de gestão. Claro, tem a sua especialidade, mas também segue todas as metodologias, né, Nai? E é legal a gente falar sobre isso. Por quê? Porque hoje o tema é reunião diária, Nai. Hoje a gente vai falar sobre uma metodologia muito específica, é uma metodologia riquíssima que faz uma baita de uma diferença no dia a dia das empresas, mas que está dentro de um pilar que a gente sempre defende, que é o pilar de rotina, né? Exatamente. A gente estuda muito isso aqui na agência de gestão, a gente aplica dentro da agência de gestão, a gente aplica no modo, a gente aplica muito com os nossos clientes também. Eu acho que isso é muito enriquecedor, né? Porque a gente consegue ver na prática como isso realmente funciona e como varia de empresa para empresa. E apesar de variar, né, de cada uma acabar desenvolvendo ali a sua maneira, o seu jeito de aplicar a metodologia, a gente vê que os resultados dela no final são muito parecidos. Né? Quando a gente segue a metodologia, a gente entende o que ela quer trazer para a gente percebe que sim, os resultados são muito parecidos, independente da empresa que aplique, se ela é grande, se ela é pequena, e ela sempre traz resultados muito satisfatórios, isso que é importante. Ai, que legal, Nai. E é importante a gente começar a live também falando do porquê, né, Nai? Por que que a gente veio, por que que a gente começou tudo isso, contar um pouco do nosso propósito, né? Então, a agência de gestão como um todo, a gente tem um propósito de impactar as vidas, tanto de pessoas quanto de empresas, promovendo crescimento. Então, isso é muito legal. Quando a gente traz esse propósito, eu acho que faz muito sentido para todo mundo o porquê que a gente está aqui, o porquê que a gente está dividindo esse conteúdo, porquê que a gente está realmente querendo trazer um tema tão polêmico que é a rotina para o dia a dia das empresas, para o dia a dia de todos os empresários. Vamos para o tema, Nai? Vamos lá, então hoje a gente vai falar sobre as reuniões diárias, vai explicar para vocês, vai trazer essa metodologia, e a gente espera que vocês aproveitem ao máximo isso aqui e tentem começar a aplicar, né, tudo que a gente está trazendo, tudo que a gente vai ensinar para vocês hoje, para vocês realmente perceberem a diferença como a gente percebeu internamente e também nos nossos clientes. Maravilha. Nai, queria contar o porquê que a gente está fazendo e quais são as dores aqui que a gente promete resolver. Vamos ver se a gente tem outros empresários com esse sentimento. Você, empresário, você precisa melhorar a comunicação da sua empresa? Nai, Será? você como especialista na área, esse é um desafio? A comunicação das Não. empresas? Muito, muito, é um desafio muito grande, a gente sempre vê isso. Normalmente o que acontece é que as empresas sabem o que estão fazendo, né? Só que elas têm esse problema de comunicação entre as áreas, entre gestores, o que acaba interferindo no andamento do trabalho, né? Acaba impedindo que tudo ocorra da maneira que deveria. Então, a comunicação é realmente uma dor muito grande que a gente tem observado. Ai, maravilha. Outra promessa
da reunião diária é, sem dúvida, eliminar aquelas outras reuniões. A gente brinca muito, né? Não façam reuniões que poderiam ter sido um e-mail. Acontece muito nas empresas, né, Nay? A gente tem no nosso Acho que dia a a Mari dia. caiu. Só um Caí? minutinho que ela já volta, gente, sem problemas. Eu acho que o que ela ia trazer para a gente é para não fazer reuniões paralelas, né? Voltei, Nay. Voltei, Voltou. caí, voltei. Aí. Eu estava escutando vocês, mas deu uma caidinha aqui. Legal. Sim, Nay, era esse tema mesmo. Acontece em várias empresas, né? Isso, nossa, é muito comum, porque o que acontece? O pessoal acaba criando reunião em cima de reunião, reunião para decidir reunião, reunião para decidir o que vai fazer daqui a pouco, e acaba que vira um monte de reunião o pessoal acaba perdendo muito tempo com isso e pouco tempo fazendo o que deve fazer, né? Então, os gestores ficam muito tempo em reunião e passam pouco tempo pensando no estratégico, os colaboradores ficam nas reuniões e não fazem o operacional, falta tempo, a gente vai começando a ver os gargalos, na verdade, não é uma falta de colaborador, às vezes é só um excesso de reuniões que não funcionam. Então, a reunião diária, ela vem para acabar com esse problema. Que legal, Nay. E você falou uma frase muito legal. Então, assim, eu fico tanto em reunião que eu não resolvo o que eu tenho que resolver. Eu realmente não removo da frente o que eu tenho que remover. Essa técnica que a gente vai ensinar hoje, ela tem uma premissa básica. A premissa é quem lidera essa reunião precisa ter em mente que o principal objetivo é remover obstáculos da frente. Por exemplo, Nay, estou tendo uma reunião diária aqui. Eu não consigo executar a minha tarefa porque eu preciso de uma caneta rosa para executar a tarefa. Mas eu só tenho uma caneta verde, a minha caneta rosa acabou. É papel da liderança ir lá, correr atrás, comprar a caneta rosa e disponibilizar a caneta rosa, falando: olha, minha querida, essa caneta rosa aqui é para você cumprir o que você tinha previsto. É para você realmente realizar o que você tinha previsto. Então, acho que isso que você falou, a gente passa muito tempo em reunião e faz com que não fique objetivo o propósito. Então, com que eu não remova o obstáculo da frente, porque é super comum, né? As lideranças falam, eu não executei porque faltou tal coisa, ou deixei de executar porque faltou tal coisa. Então, isso eu acho, para mim, é Né? muito Você levantou a presente. mão e disse, olha, estou precisando disso. Isso, excelente. É realmente isso, né, Nay? Em que momento você me avisou que você precisava? Porque às vezes eu fico tão ali, apagando incêndio, apagando incêndio, apagando incêndio, que eu não consigo realmente atuar na causa desse incêndio. Maravilha. E também, Mari, eu acho importante dizer que une a equipe, né? Que essa reunião une a equipe como um todo, porque a partir do momento que a gente está sabendo o que está acontecendo, que todo mundo faz parte, todo mundo está entendendo o motivo de fazer tudo aquilo, a equipe acaba ficando mais unida, um entende como pode ajudar o outro, né, na sua função, e também eu sei para quem eu posso pedir ajuda, porque eu começo a entender e conhecer a função de cada um. Então, eu acho que a equipe vai se unindo e vai buscando todo mundo, andando junto realmente, né? Buscando o mesmo objetivo. Eu acho que isso é muito importante. É uma falta que a gente tem muito grande dentro das empresas. Sem dúvida. E a equipe tomando a decisão junto, né, Nay? Porque eu acho que às vezes a gente fala tanto de tomada de decisão e a gente coloca a tomada de decisão somente para um público de, ok, a liderança está tomando a decisão, o nível estratégico, a direção, mas muitas decisões ocorrem também no dia a dia das empresas, ocorrem também no dia a dia da operação. Então, como eu capacito a minha equipe para tomar essa decisão rápido, para tomar essa decisão objetiva e realmente focado no que a gente espera, né, como resultado. Isso é bem importante também, né? Mas vamos falar então, Nay, o que é uma reunião diária? Como eu faço uma reunião diária, Nay? Por onde eu começo? Então, na verdade, o primeiro passo
para a gente fazer uma reunião diária é a gente estipular que ela vai ter um tempo, um momento que o horário de início e horário de fim dela. Normalmente, esse tempo que a gente estipula para a reunião diária é o máximo de 15 minutos. A gente vai fazer essa reunião todos os dias, no início do dia, 15 minutinhos, a equipe completa. E me responde, por que só 15 minutos? Porque ela precisa, Mari, ser uma reunião rápida e objetiva. A gente não pode se alongar, a gente não pode deixar outras coisas tomarem a frente. Ela é uma reunião exatamente para retirar as barreiras das tarefas que a gente tem que fazer naquele dia. Então, ela tem que ter esse tempo de duração para que a gente possa garantir que ela não vai atrapalhar, né, no andamento das atividades, do fluxo do dia, do fluxo normal do nosso dia. Então, ela precisa ter esse horário estipulado de início e de fim, e a gente estipula geralmente um tempo de 15 minutos. A gente sabe que é um pouco difícil, né? Principalmente nas primeiras, Mari. A gente já acompanhou algumas reuniões aí, quando as empresas estão começando a implementar, é um pouco difícil, né? Não sei se você já teve essa experiência, mas a galera acaba começando a falar mais do que... porque está acostumada a falar mais, a explanar, a mostrar toda aquela situação e passa um pouquinho do tempo. Porém, o ideal é que a gente vá ajustando isso, né? E que a gente vá procurando cumprir esse tempo dos 15 minutos. Nai, você trouxe uma vivência maravilhosa. Isso é muito comum, não é pouco, tá, gente? Vocês vão ver assim, até se vocês forem aplicar a técnica da reunião diária, vocês vão perceber que no início, até você quer falar, você quer, e quando você percebe, você já falou, você já ultrapassou o seu tempo, então, eu queria destacar aqui a importância da liderança da reunião. O líder da reunião, quem está conduzindo a reunião, precisa ser muito sábio nessa construção. E sábio até no fator cobrança mesmo, né, Nai? Até no fator de olhar e falar assim, seu tempo está esgotando. Tem que cobrar, você tem né? 1 minuto. Exatamente. E eu já passei por isso, né? A gente fez uma reunião esses dias e a Mariana mesmo olhou para mim e falou: olha, você tem mais 2 minutos para terminar. E aí você sabe que você tem que cumprir aquele tempo, você acelera e você dá um jeito de apresentar o que você tem que apresentar dentro daquele tempo. E claro, com o passar do tempo, cada um vai se acostumando, né, com o tempo que tem e vai entendendo que vamos realmente falar e priorizar o que é realmente importante. Né? A gente não precisa ficar dando voltas no assunto. Isso é importantíssimo para que a reunião se torne objetiva. Ai, maravilha, Nai, realmente, acho que faz muito sentido. Para a gente que já vivenciou, então, primeira dica da reunião diária, ela precisa ser curta, duração curta, porque senão ela vai virar uma reunião normal e vai cair na mesmice. Segundo, e aqui, né, Nai, eu acho legal falar que, pelo fato dela ser curta, a gente usa uma técnica que faz com que todo mundo fique incomodado se durar mais de 15 minutos. Qual é essa técnica? Essa reunião tem que acontecer com todo mundo em pé. Então, assim, nada de sentar bonitinho, cada um na sua mesa, com seu caderninho. Não, todo mundo em pé para que a reunião possa cumprir o objetivo dela. Né? E aí, a gente tem essa técnica até porque o pessoal está ali muito tempo em pé, eles realmente aceleram um pouquinho mais, porque não, é para incomodar. Né? Não é para você estar confortável, é para você estar incomodado e querer resolver seu problema e ir embora. Esse é o objetivo. E o que é legal, né, Nai? Falar aqui também que você, dono, você, líder, você, empresário, é responsável por garantir que todo mundo fique de pé. E responsável por dar esse exemplo, né, Nai? Então, o líder, ele é parte essencial disso. Ele precisa garantir que a pessoa fique de pé, que a pessoa realmente fique, e que ele fique de pé, e que ele cobre que todo mundo fique de pé. Porque se durar mais do que 15 minutos, ou mais do que o tempo estipulado pela equipe, é para incomodar mesmo, é para tirar da zona de conforto. Exatamente. E aí, Mari, uma próxima dica, é legal falar também que essa reunião ela tem que ter sempre o local e horário
inalterados. Então, essa reunião vai acontecer sempre neste lugar, nessa sala, com todo mundo em pé, sempre às 8 horas da manhã. Ah, mas, sei lá, amanhã tem um lançamento. Não, vai ser às 8 horas da manhã e a gente vai organizar as tarefas da empresa para que elas aconteçam a partir das 8h15, a partir dessa reunião. Ou não, então a gente vai mudar o horário, ela vai ser 15 minutos antes do expediente. Né? Então, é tudo uma questão de organização e tem que ser bem pensado para que você não precise mudar, para que ninguém se incomode com isso depois. Então, é importante respeitar esse local e esse horário sempre fixos. Até porque, né, Nay, a gente fala muito sobre rotina, só que a gente precisa entender que a rotina de um líder envolve a rotina de muitas pessoas. Então, se você acha que os seus liderados, que a sua equipe precisa estar 100% à disposição para se adequar à sua rotina, fica um ponto de reflexão aqui. Você tem que pensar que essa alteração está impactando a produtividade do seu colaborador. Você alterar uma reunião que o colaborador já se programou para estar naquele dia, naquele horário, naquele local, impacta a produtividade dele, porque ele vai ter que mudar toda a rotina dele. Mas daí eu queria trazer um ponto aqui bem legal, porque as pessoas até nos perguntam, né? Existe um horário melhor para eu fazer? Pode ser de manhã, pode ser de tarde, pode ser de noite? Sim, pode, desde que ela aconteça sempre no mesmo horário. Nós indicamos que aconteça sempre no início do período de trabalho. Então, caso você tenha, eu sou uma fábrica, eu tenho 3 turnos. No início do turno a gente starta, porque a empresa já começa bem. Mas, claro, aqui a gente fala muito sobre flexibilidade e o fato da gente conseguir aplicar a técnica. Existem empresas que, sim, precisam ser alteradas, precisa ser adaptada a técnica. Depende então, da realidade de cada um, né? Sem dúvida, depende do dia a dia de cada um, depende da realidade de cada um. Claro, a gente indica que seja feito de manhã, porque é o início, porque começou, mas fica a critério de cada um aqui. Não tem uma regra básica, né, Nay? Inclusive, a gente tem empresa que faz no fim do expediente. Tem que entender o que dá certo para o seu negócio, né? Como que funciona. E aí estipular essas questões de horário, local, tudo certinho. E uma dica muito legal também para aproveitar é que o condutor, né, o gestor, a pessoa que está conduzindo a reunião, ela é responsável, como a Mari comentou, por garantir que as regras sejam cumpridas, que todo mundo esteja em pé, que a reunião realmente comece às 8 horas, se for estipulado às 8 horas, mas que, principalmente, ele tem que entender que ele é o responsável pela realização da reunião, mas a equipe é quem vai trazer as informações, né, para dentro dessa reunião e para a discussão do grupo. Não é o líder que traz. A equipe, cada um traz as suas tarefas, as suas atividades, as suas informações para a reunião. Isso é muito legal, né, Nay? Você falou ali, a equipe fala. Isso é uma próxima dica que fica também, né? A equipe precisa ter o dom da palavra. Não é ela que vai falar sobre os seus resultados realizados no dia anterior. A gente já vai contar como é que funciona essa dicasinha. Mas é ela que vai falar sobre como funciona nos dias anteriores, como vai funcionar no próximo dia. E regra básica, se um colaborador está no seu horário de fala, no seu tempo definido de fala, ninguém interrompe, nem o líder, né, Nay? Nem o líder pode entrar. Dele. É o momento dele falar. Então, a gente fala que ele tem o dom da palavra. E isso, muitas vezes, gente, é muito difícil. Por quê? Muitas vezes a gente vai levantar um problema aqui. Então, o líder, na ânsia de resolver, já vai perguntar para outra pessoa e já vai trazer, e aquilo já vai gerar uma discussão. Então, essa é a sabedoria de quem está conduzindo a reunião diária,
de conduzir e falar assim, ok, está anotado e em seguida a gente vai conversar sobre isso. Não é naquele minuto, não é naqueles 15 minutos que a gente definiu para a reunião diária. E a objetividade, né, Mari? Eu acho que é importante trazer isso. Como a gente falou ali no início, no começo, às vezes a reunião vai durar mais de 15 minutos porque está todo mundo se acostumando. Mas a partir do momento que todo mundo se acostuma, todo mundo se condiciona a ser objetivo, né? E isso facilita a rotina de uma maneira incrível, porque isso você leva para a sua vida, você leva para o resto do seu trabalho, você não deixa isso só para reunião. Então, é uma reunião que traz também ensinamentos que vão beneficiar em todos os aspectos do trabalho dentro da empresa, né? Sem dúvida, Nai. Nai, eu sou uma pessoa, você já me conhece, trabalha comigo há muito tempo, eu sou uma pessoa apaixonada por produtividade. Estudo muito sobre isso. E existem algumas técnicas que eu acho, existem algumas dicas que eu acho que cabe para tudo, mas aqui para reunião diária eu acho que também faz muito sentido. A primeira delas é não fazer a reunião com o celular, né, Nai? Acho tão antiprodutivo isso. A gente brinca porque, na verdade, nós e várias pessoas que estão nos assistindo devem passar por essa mesma realidade. A gente trabalha muito com o celular hoje em dia. A gente recebe mensagem o dia inteiro de colegas de trabalho, de clientes. Então, a gente está o dia inteiro ali, olhando as redes sociais da empresa para ver se está tudo ok, olhando o WhatsApp para ver se alguma coisa não explodiu por aí, eu tenho que sair correndo, arrumar. Então, a gente tem que pensar e parar um pouquinho. Nesse momento dessa reunião, eu vou deixar meu celular no modo avião. Em 15 minutos o mundo não vai acabar. Nada que eu possa fazer para salvar alguém vai acontecer. Então, eu vou virar meu celular, deixar ele em modo avião e vou participar da reunião em plenitude. Eu acho que isso é o mais importante para que a gente consiga cumprir o objetivo dela, né? A gente está totalmente focado ali. Gostei dessa palavra, hein, Nai? Em plenitude. Você está no lugar 100%. Acho que isso também é muito comum, né? As pessoas, às vezes, elas estão com você, mas eu tô aqui. Ah, não, mas eu tô aqui, tá? Eu tô te ouvindo. Opa, mas você não tá aqui comigo. E esse é o momento que você vai destinar para escutar o teu colaborador. Ele está falando, ele está praticamente clamando, trazendo o que ele considera como problema. Então, é um momento que você tem que estar 100% para ele. Até, Nai, existe uma técnica chamada Deep Work, que é o trabalho focado. É uma técnica maravilhosa, que ela explica que você perde mais ou menos 7 minutos para voltar à sua concentração original, se você desvia. Então, por exemplo, estou fazendo uma planilha aqui de financeiro. Ah, mas alguém me mandou o WhatsApp. Fui para o WhatsApp. Ah, mas eu preciso voltar a fazer minha planilha financeira. Para eu voltar no mesmo nível de foco que eu estava anteriormente, eu demoro 7 minutos. Isso é praticamente uma morte da produtividade, né, Nai? Eu falo que isso daqui... esses 7 minutos, quantas vezes você para por dia? E eu brinco que as técnicas de reunião diária, elas me ajudaram no resto do meu dia a dia também. Porque hoje, se agora eu vou parar e fazer essa planilha. Eu sei que eu tenho que concentrar, eu sei que é um momento que eu tenho que prestar muita atenção no que eu estou fazendo. Hoje, eu viro meu celular e deixo ele de lado. Inclusive, eu tiro até ele do vibra ali para não ficar no silencioso, vibrando, vibrando, vibrando. Porque eu não quero me distrair com aquilo nesse momento. Eu quero concluir o meu trabalho, eu quero concluir o que eu estou fazendo de uma maneira totalmente satisfatória, e não aquela coisa que você faz mais ou menos, porque você vai lá, para aqui, aí você vai fazer outra coisa, sabe? Então, essas técnicas podem ajudar no resto do dia, na produtividade como um todo, de todos os colaboradores. Acho isso bastante importante de trazer aqui. Realmente, Nai, vou fazer e faço tudo meia boca, né? Aí, aquele trabalho feito, eu vou fazer, mas calma aí, eu vou te mandar, mas eu tô fazendo outra coisa aqui. Realmente, é aquele trabalho feito
meia boca, é feito sem ter vontade. Então, fica aqui uma super dica para vocês. Foquem, coloquem na rotina o horário de início. E, gente, eu vou contar uma coisa para vocês, hein? A Nai, ela administra N redes sociais, tanto da agência quanto dos clientes. Então, assim, ela é uma pessoa que está sempre conectada no WhatsApp, mas ela tem horários. E quando tem atividades como de planejamento, né, Nai? Eu sei que você vira o celular e o foco é total no cliente ou no planejamento, né? Não adianta me mandar mensagem nesse momento do dia. Se for urgente, você já era. Se fosse para alguém morrer, tinha morrido. Porque eu não vou te responder. Na hora que eu estou fazendo o meu planejamento, eu preciso estar focada nas minhas pesquisas, nas coisas que eu estou procurando, no planejamento que eu estou criando para os clientes, para a agência de gestão, para o Mono, para todo mundo. Então, eu não fico me distraindo com o celular. Eu aprendi isso de uma maneira muito difícil, porque eu sou aquela pessoa que eu quero responder. Você falou comigo, você me mandou uma mensagem, eu quero te responder, nem que seja daqui a pouco eu resolvo isso para você, para te mostrar que eu respondi. Só que às vezes a gente tem que dar uma respirada, a gente tem que desapegar um pouquinho para conseguir concluir as nossas tarefas da maneira que elas têm que ser feitas. Chega de entregar coisa meia boca. Vamos entregar tudo da maneira que a gente sabe que a gente pode e que a gente tem a capacidade para fazer. E é por isso o foco e a concentração. E é por isso também que é importante fazer a reunião diária 100% sem a presença do celular. Então, Nai, foi até legal, né? Que o Lucas trouxe aqui para a gente uma pergunta falando: boa noite, meninas. Vocês usam a técnica Pomodoro para manter o foco nas tarefas diárias? De quanto em quanto tempo vocês verificam a caixa de mensagem e caixa de e-mail? Então, a técnica Pomodoro, ela consiste em utilização, inclusive, de um cronômetro, né, Nai? Que vai de períodos em períodos, ele fala sobre períodos de 25 minutos. Eu, particularmente, eu não defino períodos fechados. Então, de quanto em quanto tempo? Depende da rotina. Mas, por exemplo, dentro da minha jornada, eu já tenho clientes fixos em determinados dias e horários, que eu sei que eu fecho essa janela. Então, quem me conhece, se a gente tiver cliente assistindo aqui, os clientes sabem disso, que existem períodos que eu não atendo porque eu estou em outro cliente. Então, se eu estou no cliente, eu estou 100% para aquele cliente, preciso estar 100%. Porque senão a gente perde o foco muito rápido. Então, Lucas, eu respondendo, né? Não sei qual a resposta da Nai. Eu, particularmente, não defino períodos específicos, porque o meu dia a dia é muito diferente um dia do outro, porque tem dias que a gente tem cliente presencial, cliente online, mas eu uso a técnica de janelas fechadas para cada atividade. Não sei você, Nai. Mari, é mais ou menos a mesma técnica que eu uso. A gente trabalha muito parecido nesse sentido. E a gente tem um programa, né? É legal trazer isso, um programa que organiza, que nos ajuda a organizar a nossa rotina. Eu uso muito e eu coloco todas as minhas atividades do dia ali. Assim como a Mari, eu também tenho clientes fixos em determinados dias e horários na semana. Então, eu sempre organizo a minha semana sabendo dessas atividades, né, desses clientes que eu tenho marcados naqueles horários específicos, e nas janelas onde eu não tenho atividades, eu vou encaixando essas outras atividades que eu sei que eu tenho que concluir naquele dia. E sempre que eu vou fazer uma atividade dessa, eu abro esse programa com a minha rotina diária ali, bonitinha, escrita, descrita o horário que eu vou começar e a atividade que vai ser. Dou um play na atividade para eu entender o quanto tempo eu levo em cada atividade também, isso é muito importante. Talvez a gente traga isso com mais profundidade em uma próxima live, mas você entendeu quanto tempo você leva para desempenhar cada atividade, isso é muito importante. E aí eu vou usando essas janelas para fazer isso, mas de uma maneira planejada. Né? Então, não é assim, hoje vamos ver o que vai dar para eu fazer com o tempo que eu tenho. Não, hoje eu já sei quanto tempo eu demoro para executar cada atividade, então eu planejo a minha semana inteira com antecedência, e aí a gente vai conseguindo trabalhar dessa maneira. E quem nos conhece já sabe que se eu não respondi agora, tudo bem,
é porque eu devo estar fazendo alguma coisa importante, mas que daqui a pouco vai chegar o meu momento de parar, olhar meu WhatsApp, responder cliente, responder fornecedor, responder colegas de trabalho. Então, a gente nunca deixa ninguém sem resposta. Isso é importante. E, Nai, é legal a gente falar até da dúvida do Lucas, porque ele pergunta da técnica do Pomodoro. O Pomodoro divide em 25, 25, porém, ele tem minutos de descanso. Isso é muito importante, gente. Realmente, quando você entra, eu acho que todo mundo foi muito impactado com isso quando virou a pandemia. Porque quando virou a pandemia, a gente chegou num momento que pelo menos para a gente foi assim, a gente entrava e saía de uma reunião com intervalo, praticamente sem intervalo. Eu saía, entrava em uma, saía, entrava em uma. Gente, por incrível que pareça, a gente passava o dia inteiro sentado, chegava no final do dia, a gente estava exausto. Por quê? Porque você não respeitou o seu tempo de descanso. Eu sei, inclusive, por exemplo, eu sei que a Nai coloca dentro da rotina dela, a rotina dela é tão organizada que dentro da rotina dela, ela coloca um momento de banho, e o banho de uma maneira estratégica, e o banho de uma maneira, opa, eu sei que vou sair de uma reunião pesada, eu vou tomar um banho, vou descansar para renovar a energia para as próximas reuniões. Então, a importância do descanso, né, Nai? Exatamente, eu já trouxe essa ideia para alguns clientes, e é engraçado quando eu falo que eu incluo o meu banho diário na rotina, mas você vai sendo e você vai entendendo o quanto aquilo faz bem e o quanto aquela estratégia faz sentido na sua rotina, no seu dia a dia. E aí foi muito legal, porque esses dias teve uma cliente nossa que veio me dizer, olha, eu coloquei meu banho na rotina também e deu certo. Né? Porque foi exatamente isso que a Mari falou. Às vezes você sabe que aquela atividade vai te cansar um pouco mais, vai te exigir um pouco mais física ou mentalmente. E aí um banho logo após aquela atividade para você continuar, para ter gás para o resto do dia, é um banho estratégico. Por isso que ele está dentro da rotina. Né? Porque é tudo uma estratégia para melhorar a nossa produtividade, para trazer um foco maior na nossa rotina, e eu até desafio todo mundo que está aí assistindo a gente a tentar incluir o banho dentro dessa rotina, que vocês vão ver que dá certo, parece bobo, todo mundo dá risada quando a gente fala a primeira vez, mas você vai percebendo o quanto isso faz realmente sentido. Não, e mudar o hábito, né, Nai? Pode ser o banho, mas pode ser um café. Pode ser um café com bolo e um café com bolo sem celular. Opa, eu vou comer um pedaço de bolo, vou tomar um café, vou ficar 5 minutos sem olhar o meu celular, sem olhar a minha caixa de e-mail. Isso é legal também. Tem que ter essas pausas no meio do seu dia, né? Principalmente porque a nossa rotina se transformou muito em uma coisa muito mecânica, muito cansativa, muito. Então a gente tem que ter esses respiros para que a gente consiga garantir a nossa produtividade. Maravilha, Nai. Mas o grande segredo da reunião diária será revelado, que são as 3 perguntas mágicas. Sem essas 3 perguntas, é muito difícil conduzir uma reunião diária. Então, Nai, queria que você começasse a contar para todo mundo qual é a primeira pergunta que cada colaborador dentro da reunião diária precisa responder. Legal, Mari, isso é muito importante, realmente, porque a gente está falando de ser objetivo, mas como, né? Então, são 3 grandes questões, 3 grandes perguntas que norteiam essa reunião. A primeira delas, e a que todo colaborador tem que responder no momento da reunião, é: o que eu fiz ontem? Então, quais foram as atividades que eu desempenhei ontem? Né? Isso é importante para trazer para todo mundo, para você entender se o seu objetivo do dia anterior foi realmente cumprido, para a sua equipe entender tudo isso e todos os colaboradores trazerem e deixarem claro ali o que eu fiz ontem. Essa é a primeira pergunta que tem que ser respondida na reunião. E aí, Mari? Um super ponto de atenção aqui, né? Porque, gente, é muito comum as pessoas falarem assim: ué, eu trabalhei. Ok. Você trabalhou? A gente estava aqui. Eu trabalhei, eu cheguei aqui. Por quê, gente? Isso é a grande sacada. Quando você começa a ter que listar suas atividades, você começa a perceber também quanto tempo você leva para realizar cada atividade e quanto tempo você ficou ocioso.
E isso vai deixando aquela pulguinha atrás da orelha do próprio colaborador. Vai começando a te incomodar. Vai começando a te incomodar. Por quê? A gente para de responder só a pergunta de eu trabalhei. Opa, mas você trabalhou com o quê? E legal, né, Nai? O que eu fiz ontem para atingir o meu objetivo fim? Para Cima ajudar... da meta que eu trouxe, né? Que a gente trouxe na reunião de ontem. Qual era a minha meta do dia e o que eu fiz? E para ajudar o departamento que ele faz parte a atingir a sua missão em plenitude. Então, vamos lá. A missão de um departamento comercial é venda. A missão de um departamento comercial é venda. O cara do comercial, a mulher do comercial que vai responder o que eu fiz ontem, ela vai ter que responder: olha, eu liguei para tantas pessoas, eu fiz isso, ligado e conectado à sua missão. Sempre conectado à missão, né, Nai? Exatamente. Por isso que é importante trazer essa pergunta como primeiro. E aí, eu acho que já traz o gancho para a gente trazer a segunda pergunta, né? A segunda grande pergunta. O que eu fiz ontem eu acabei de responder. E agora? O que eu vou fazer hoje? Né? Qual é o meu próximo passo para cumprir o meu objetivo? Ai, maravilha, eu adoro essa pergunta, porque, de novo, incomoda. Opa, eu vou trabalhar? Não, eu vou ligar para quantas pessoas hoje? Com quais objetivos? Eu vou ligar para essa pessoa, porque eu tenho uma meta de fechar 5 clientes até o final do mês, e para eu fechar 5 clientes, eu preciso fazer isso. Eu preciso ligar para X pessoas por dia? Isso, e daí começa a fazer um pouco de sentido, sabe? Até para você ver se a produtividade do teu colaborador tá alinhada com o que você espera. Se realmente o foco dele está alinhado com o que você líder, com o que você dono de empresa espera. Essa pergunta também deixa outra pulga, eu acho que uma pulga em cada orelha, Nai. Mas eu acho que mais do que isso, a última pergunta vem para tirar todo mundo totalmente da zona de conforto, né? Que essa objetividade toda, onde que a gente quer chegar? A última pergunta, ela traz exatamente isso. O que está me impedindo de alcançar os meus resultados? O que me impede de chegar na minha meta? Então, essa pergunta, ela vem para fechar com chave de ouro as atividades. O que eu fiz ontem, o que eu vou fazer hoje e o que está me impedindo? Porque eu acho que eu não vou conseguir atingir a minha meta, por quê? Porque tem uma coisa me impedindo, e o que é essa coisa? Então, eu trago para a equipe. Eu jogo na mesa, né? O meu jogo é aberto a partir de agora. Eu estou mostrando para todo mundo o que eu fiz, o que eu vou fazer e por que eu não consigo atingir, por que eu não estou conseguindo evoluir. Sem dúvida, Nai. É maravilhoso. E aqui, o que é legal, né? A importância da liderança de remover esses obstáculos. De novo, eu não estou conseguindo cumprir o meu objetivo de produzir esse pão em tantos minutos porque eu não tenho o medidor correto de farinha. Ou seja, a liderança tem que remover esse obstáculo quase que imediatamente. Ele tem que ir lá comprar o medidor e falar: ok, a partir de amanhã você cumpre a sua meta. Então, e a gente começa a levantar, gente, coisa que, por exemplo, nunca você traria numa reunião só com liderança esse tipo de problema. Que são problemas, Mari, que às vezes você olhando assim, você fala: é tão pequeno, eu não tenho medidor de farinha. Deixa isso para lá, depois a gente resolve. Mas esse problema pode ser o teu impeditivo, pode ser o que está te dificultando você chegar na sua meta. E é obrigação do gestor, do líder, tirar isso, remover esse problema, tirar isso da sua frente. Pronto, esse problema não existe mais. Ai, que legal, Nai. Eu acho que eu passaria aqui o dia, acho que a noite inteira aqui falando de reunião diária, eu sou apaixonada por essa técnica, mas a gente tem uma convidada, a Carla, da Escola Dom. A Carla é nossa cliente e está passando por esse momento, né, Carla? Passando pelo momento de implantação, implantação dentro da empresa dela, da reunião diária, né, Carla?
E aí, conta um pouquinho pra gente como que tá sendo isso, mas antes de contar, se apresente. Bom, meu nome é Carla Moraes, eu tenho uma escola de dança faz 15 anos e sou casada, tenho 3 filhos, apesar de ter uma escola de dança, eu tenho 3 meninos, não tenho nenhuma bailarina, mas eu tô há pouco tempo sozinha na administração da empresa, né, na direção da empresa. Eu tinha sociedade com a minha irmã até o ano passado, então isso me trouxe um incentivo ali para sair da minha zona de conforto e ir atrás de coisas que eu não fazia antes, né, na antiga gestão, vamos dizer, e que agora eu me vi obrigada ali a buscar algo a mais, né, a organizar um pouquinho melhor processos, enfim, e aí encontrei essas meninas ali que têm sido uma bênção na minha vida, que tem me ajudado ali a poder pôr em ordem ali os processos da empresa, né? Ai, que legal, Carla. A gente que fica muito feliz, porque realmente, gente, quem não conhece, Escola Dom maravilhosa, visitem, porque é realmente um propósito, tem um propósito por trás de uma empresa da escola, então é riquíssimo. Quem quiser conhecer mais também, fica. Eu acho que qual é o Instagram da escola, Carla? É @escola_dom. Ai, maravilha. Então, quem quiser conhecer mais, ó lá, já tem gente te dando oi ali, ó. Maravilha, Carla. E conta pra gente, a gente sabe que foi um baita de um desafio que a gente jogou na sua mão. Carla, vamos fazer reunião diária, vamos trazer para a equipe essa técnica. E aí, conta pra gente, como foi essa implantação? Então, eu anotei algumas coisas relevantes assim para falar, né, da minha percepção de tudo isso. Confesso que para mim ainda está sendo um desafio. Eu venho de um modelo de gestão, né, onde a gente fazia reuniões muito longas, né, e às vezes a gente passava o dia fazendo reuniões e as reuniões começavam a ser. A gente saía com novas ideias e as ideias que já existiam acabavam ficando, né? Ai, perdidas. Então, nossa, a gente levantava ideias, 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 e aquela ideia que precisava ser resolvida, na verdade, trazia uma outra, né, ideia muito legal. E quantas vezes a gente saía de reuniões assim, gente, tem muita coisa para fazer, mas a gente tinha dificuldade de, tá, vamos focar nisso e vamos começar a fazer isso, né? A gente saía assim, com um monte de ideias. E aí, a gente tinha esse modelo, né, de reuniões muito longas, e às vezes eram reuniões com a equipe toda, às vezes era só a gente ali que estava mais na direção, e a gente também via um defeito muito grande, né, uma falha muito grande, que era na comunicação da equipe. Então, eram reuniões que às vezes entre nós decidíamos, né, situações ali que na hora a gente, não, vamos fazer dessa forma, e às vezes a gente não comunicava da melhor forma para a equipe toda, e a gente percebia que às vezes a gente não estava conectado, não estava em sintonia, né? Tava a gente decidindo coisas que a gente achava que era importante, mas era muito importante passar para nossa equipe também, e a gente acabava não passando, né? Ou, ai meu Deus, quando a gente via que elas tinham alguma dúvida, esquecemos de falar, é isso, isso e isso, agora vai ser assim, né? E aí a gente veio com esse desafio de reuniões diárias, né? No primeiro momento, eu falei assim, gente, isso aqui não vai dar certo. Eu não consigo imaginar achar um dia durante, né? Que todo dia a gente vai ter um tempo de conversar. Eu acho que não é necessário tanta reunião todos os dias, né? E aí a gente começou, e assim, foi uma diferença gritante, assim, na nossa produtividade mesmo, né? Como equipe, porque a gente percebeu algumas coisas que estavam escondidas. Por exemplo, isso que você falou. A gente, o que eu fiz ontem? Trabalhei. Eu sou uma pessoa totalmente trabalhei, mas eu fazia tanta coisa naquele dia que quando você para listar as coisas que você fez, você fala, meu Deus, eu fiz muita coisa, né? Eu fiz muita coisa, como é que eu consegui vencer esse dia com tanta coisa assim para fazer, mas eu não resolvi nenhuma delas. Só fiz, mas nenhuma, não consegui dar um check nenhuma. Tem alguma coisa errada nisso, né? E aí começamos as nossas reuniões diárias, e a primeira que acho que é o maior desafio, é a primeira pergunta, o que eu fiz ontem, porque a gente ainda não está habituado a responder essa pergunta. Então, na primeira reunião, a primeira pergunta sempre acaba ficando assim,
Então, trabalhei, né? Eu trabalhei, eu fiz Tanta coisa, nossa. eu comecei aqui, eu comecei isso, eu comecei então, aquilo. A primeira vez é realmente trabalhei. E aí, na próxima, daí quando a gente fala o que eu vou fazer hoje, aí fica um pouquinho mais, não mais fácil, mas a gente começa a entender, hoje eu acho que eu vou fazer isso, 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 isso. E a gente ainda consegue corrigir. Não, por exemplo, eu tô falando da minha equipe. Não, fulana, eu acho que não precisa fazer isso hoje. Eu acho que hoje foca nisso aqui. Aí ela, tá bom, beleza, vou focar nisso aqui. Aí fulana quer falar, eu vou fazer isso, isso, isso. Eu falei, não precisa fazer isso, isso, isso. Faça isso. Hoje é isso. Aí amanhã você me conta como é que foi isso. E aí a primeira reunião ficou mais, assim, mais fácil de responder as outras. A primeira foi realmente muito difícil. Aí o que acontece? Na próxima reunião é muito legal porque você tem o que cobrar, né? Você está lá, nós, por exemplo, temos uma planilha. Como agora a gente está fazendo online as nossas reuniões diárias, a gente não está fazendo presencial para conciliar os horários de todo mundo, então a gente tem uma planilha que a gente compartilha, né, na hora da nossa reunião, e essa planilha, a nossa orientação é que ela esteja preenchida já na nossa reunião diária. Então, quando a gente começa, já está preenchida pelas meninas lá, o que elas fizeram ontem, o que elas vão fazer hoje, o que está em andamento, o que está resolvido. Então, eu abro a reunião, já estou lá na minha planilha e já falo, Sueli, resolveu isso aqui? Ligou para isso aqui? Check, já tá assim. Nossa, muito rápido da gente entender reuniões objetivas, reuniões assim, que no começo parece que é muito pouco tempo, 15 minutos, mas depois é super suficiente. A gente é super rápido de fazer, na verdade, né? Eu ia te perguntar exatamente isso, se vocês estão conseguindo cumprir os 15 minutos. Sim, super tranquilo, super, assim, tranquilamente 15 minutos, né? Tanto que toda vez eu falo assim, gente, conseguimos em 15 minutos de volta, bom trabalho, tchau, acabou. É muito fácil de fazer. Que delícia! E outra coisa, eu percebo assim que uma das como é que eu vou dizer, das descobertas que a gente tem nesse tempo é também o delegar e o prestar contas. Isso é muito importante para a nossa produtividade, né? Eu sei para quem delegar muitas coisas que às vezes eu acabava fazendo. Então, por exemplo, eu tô lá com milhões de coisas muito importantes para resolver e ficava me apegando a coisinhas que não precisava ser eu para fazer. E que, às vezes, elas não sabiam que eu estava fazendo essas coisinhas. E quando eu falo, elas falam assim, não, Carla, mas acha que eu faço isso eu resolvo hoje e tal. E começaram a tirar um monte de coisa de mim, um monte de coisa que eu estava fazendo, que me fazia perder tempo, e que no começo eu entrei numa crise. Eu lembro que eu falei pro Ed assim, mas pra Cami também, eu falei, mas eu tô me sentindo que eu tô fazendo nada. Tá todo mundo fazendo coisa. E eu tô assim, tipo, não sobrou nada para fazer. O que é para fazer, então, né? E daí elas gente, olha, o sonho de todo empresário é chegar nesse ponto. Mas então, daí eu comecei a falar assim, gente, não sobrou nada para fazer, tá todo mundo fazendo as coisas que eu resolvia antes, né? Mas, na verdade, o que eu entendi, que realmente eu preciso estar cada vez, como eles falam para mim, né? Cada vez mais no estratégico, né? E menos ali naquele operacional que eu ficava antes, né? Então, hoje eu tô olhando minha empresa, né, realmente como algo estratégico, aonde que eu posso mexer aqui assado enquanto está todo mundo trabalhando. E aí é muito legal porque você começa a delegar, começa a aprender a delegar, né? Começa a descobrir coisas que você fazia que não precisava ser você, e você sabe quem pode fazer melhor até do que você, muitas vezes, mais rápido do que você. E o prestar contas é muito legal, porque na planilha vai ter escrito lá que ontem eu falei que eu ia ligar para 5 pessoas. No dia seguinte eu vou falar, você ligou para 5 pessoas? Aí, assim, se a minha missão era ligar para 5 pessoas, eu sei que no dia seguinte alguém vai me perguntar se eu fiz aquela tarefa, né? Então, você cumprir aquilo. Você se obriga a fazer aquilo. Meu Deus, eu tenho que cumprir essa tarefa que eu falei que eu ia fazer ontem, né? Então, o delegar e o prestar contas está sendo muito legal essa dinâmica, né? Porque você aprende a dar coisas que você não precisa fazer e você cobra coisas que a pessoa disse que ia fazer, né? Outra coisa muito legal é que você enxerga a tua empresa, você começa a ficar claro quanta coisa tem para fazer. Quando a gente não tinha os dailies, né, as nossas reuniões diárias, muitas vezes eu lembro das minhas secretárias falando assim, tá muito tranquilo, hoje a gente não fez nada, assim, o que a gente pode fazer? Parecia que não tinha serviço para fazer, não tinha nada de tarefas para fazer, porque as tarefas estavam espalhadas em todo mundo, né? E ninguém sabia, não estava dividido por áreas, né? Aí a gente se obrigou a dividir em algumas áreas da nossa empresa e a dar responsáveis por cada área, né? Então, cada área tem um responsável que vai ter que prestar contas disso. E aí, quando a gente olha,
e começa a listar as coisas que tem para fazer, fala, meu Deus, como é que elas estavam sem fazer nada? Como que elas falavam que estava tranquilo? Olha o tanto de coisa que tinha para fazer. Mas não era por preguiça, é porque realmente não apareciam as tarefas que tinham para fazer. E agora aparecem. Tanto que, assim, foi uma mudança drástica, assim, na dinâmica de trabalho. Elas estão o tempo todo, meu Deus do céu, porque nossa, terminei isso, resolvi aquilo, o tempo todo prestando contas de tarefas que aparecem, né? Então, isso começa a ficar mais claro. E outra coisa também é que a gente começa a se alinhar, né? Aquela comunicação que eu falei que ficava falha antigamente, assim, é tão gostoso ver que tá todo mundo por dentro do que tá acontecendo, então tá todo mundo alinhado, todo mundo sabe o que responder, como resolver essa situação, porque todo mundo tá por dentro, a comunicação é diária. Então, aconteceu uma situação, todo mundo da equipe fica sabendo daquela situação, e quem que resolveu aquilo, e quem que, entendeu? Então, aquilo começa a dar uma sintonia na nossa equipe, a gente começa a ter, puxa, é que nem a gente fala, né, num time de futebol, a gente, puxa, esses jogadores ficam cada um jogando num time, né, que estão acostumados, quando se juntam, parece que demora ali para entrarem, né, em sintonia, para se entrosar. E hoje eu vejo isso. E isso é muito legal você falar isso, porque eu acho que traz um tema também, a gente fala muito sobre, hoje em dia está muito em alta, né? Empresas cada vez mais transparentes, porque antigamente a gente falava de uma gestão que era uma gestão muito centralizadora na mão da liderança, na mão da direção, e os problemas acabavam que ficavam muito dentro desse poder, dentro dessa centralização, e a gente tinha pouca colaboração, né? Então, quando você divide, quando você traz, quando você lida um problema com essa transparência para toda a equipe, o quanto isso fica leve, né? O quanto isso não pesa para ninguém, porque você tem várias pessoas te ajudando, várias pessoas te trazendo a solução. E além de ficar leve, você gera um senso de responsabilidade em todo mundo. Então, todo mundo pega aquela missão para fazer acontecer, né? Então, é uma missão da equipe, é nossa. Não é a tarefa da Carla, não é a tarefa da fulana, é a tarefa de todo mundo. É uma coisa assim, a nossa empresa tem essa missão, vamos fazer. Quem vai fazer essa parte dessa missão? E quem vai fazer essa outra parte? Todo mundo colaborou para que aquilo se realizasse. Então, esse senso de fazer parte, né, de vestir a camisa, também é algo que a gente percebe que tá fazendo diferença, sabe? Não parecia, antes a gente sentia um pouco assim, puxa, a gente não sabe de nada. Tá todo mundo resolvendo as coisas, a gente é a última a ficar sabendo. Agora não, tá todo mundo por dentro. Outra coisa, você dá voz para elas também, né, para tua equipe. Então elas têm espaço para falar, elas têm sugestões, às vezes, que são muito válidas, que você fala, puxa, verdade, melhor fazer dessa forma. Porque, às vezes, elas estão no dia a dia de coisas que eu não tô, e elas sabem melhor do que eu como funciona, né? Então, essa troca ali de se sentir parte responsável, meu Deus, isso dá um ânimo, sabe? Eu vejo a minha equipe assim, empolgada, sabe? Num gás diferente, assim, porque elas estão se sentindo responsáveis por fazer acontecer, né? E sabe o que é mais legal em tudo isso? A Carla trazendo a vivência dela, o que ela realmente está tendo de experiência com a implementação das reuniões diárias. E assim, a gente não combinou nada. Eu falei, Carla, vamos lá conversar com a gente sobre as reuniões, porque a gente sabe que ela está implementando e está passando por esse desafio agora na empresa dela. Mas olha como tudo que ela falou aqui veio exatamente de encontro aos objetivos da reunião que a gente trouxe no início da live, né? Então, quais eram os nossos objetivos? É ser mais objetivo, é fazer reuniões mais objetivas, é ser mais produtivo, é engajar a equipe, é fazer todo mundo vestir a camisa. Tudo isso, na fala da Carla, eu estou percebendo que ela está trazendo como resultado das reuniões, Com né, certeza. que estão sendo implementadas na empresa. Que legal. É verdade, e eu acho que isso veio... A gente ainda, como a gente está no começo ainda desse novo, né, formato, eu ainda sinto falta, a gente ainda está fazendo uma reunião semanal, né, que é um pouco mais longa, um pouco mais extensa, né, e a gente levanta os macros, né, a gente fala, ó, na segunda-feira de manhã, que é a nossa primeira reunião da semana, é uma reunião um pouco mais longa, mas mesmo assim, essa reunião antes era bem mais longa, agora ela já é bem mais curta, né, apesar de ser maior do que as diárias, ela já é
bem mais curta. Então, nessa reunião, a gente levanta assim, gente, essa semana o que tem para resolver? Isso, 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 isso. A gente não se abre tanto, né? Mas abre mais do que as reuniões diárias. E coloca esses pontos e já sai mesmo assim com o que eu fiz, o que eu vou fazer e qual é o impedimento, mesmo assim, mesmo sendo uma reunião mais longa. Então, durante a semana fica muito rápida a reunião, porque a gente já falou dos assuntos principais da semana e durante os outros dias a gente vai só cumprindo as tarefas para realizar aquilo que a gente falou na segunda, né? Então, assim, eu ainda sinto que é necessário essa reunião, né, de todo mundo um pouquinho mais longa, onde elas podem falar mais um pouquinho também, né? Então, é um momento um pouquinho mais livre, vamos dizer, sem tanta pressão de 15 minutos. Isso, é necessário, Carla. O que é legal a gente falar? Que são focos diferentes. Então, a gente brinca que reunião diária é remover o obstáculo e a reunião semanal é olhar para plano de ação, é olhar para as ações, é olhar realmente o que está acontecendo, o que está saindo do papel, é se debruçar em cima de um projeto específico. Você está certíssima. Não é uma reunião não isenta a outra, né? São focos diferentes. Eu acho que... E é importante falar também que, além de tudo isso, né? Parece que é um monte de reunião, mas elas são tão curtinhas, tão pontuais, né? Acaba ficando algo bem mais objetivo, que acaba sendo, assim, a produtividade aumenta de todo mundo, né? Então, além dessa reunião semanal com todo mundo um pouco mais extensa, além dessas reuniões diárias, eu também tenho uma reunião com cada área, vamos dizer, né? Com cada responsável de área, todas as semanas. Então, assim, eu termino a minha reunião lá grande de segunda-feira, eu tento já na segunda-feira matar uma reunião só com a minha secretária, né? Que ela vai fazer essa... Aí ela vai abrir algumas coisas, olha, aconteceu isso, hoje foi daquilo que na reunião diária não é tempo de fazer esse tipo de comentário. Então, ela vai me contar algumas situações que aconteceram durante o dia, coisas que eu vou direcionar diretamente para ela. Também não é um assunto que a gente abre na segunda, porque a menina do financeiro não precisa ficar ouvindo o que aconteceu na recepção. A menina da recepção não precisa saber o problema do financeiro. Então, a gente acaba tendo reuniões individuais. Então, eu vou falar com o financeiro só sobre assuntos que dizem respeito àquilo, né? E daí a gente tem um tempo um pouquinho mais, assim, específico para aquele assunto. Vou falar com a menina do pedagógico, com a minha coordenadora lá, só sobre assuntos, sala de aula, alunos, esse tipo de coisa, que também não precisa estar numa reunião com todo mundo abrindo esses assuntos. Então, apesar de parecer, meu Deus, mas quanta reunião, mas é muito necessário. E é muito mais eficiente fazer dessa forma, né? Acaba sendo muito mais prático. Você sai ali, tira assim... toneladas das tuas costas, entendeu? Você jogou para todos os lados as situações para resolver e tá todo mundo trabalhando para resolver aquilo, sabe? Então, apesar de parecer um monte de reuniãozinha, são reuniões curtas, específicas, objetivas, né? Que acabam sendo eficientes mesmo, né? E que resolvem os problemas que precisam ser resolvidos. Que resolve, né? Não é só... Quando a gente fazia as reuniões antigamente... É tão fácil a gente desviar os assuntos, né? Meu Deus do céu, a gente começava falando de uma coisa e saía da reunião, nem lembrava como é que começou. Tava todo mundo assim, não todo mundo sabia quer nem falar. Qual era o objetivo. Exatamente, daí todo mundo quer falar, todo mundo quer dar uma ideia, todo mundo quer dar uma solução, e daí a gente fala, tá bom, vamos pensar sobre isso? Então, gente, depois a gente fala de... E daí não saía com nenhuma missão, com nada para resolver, sabe? Então, hoje, apesar de serem várias, são reuniões que têm um foco e tem um objetivo ali que é para resolver, né? A gente tem que sair daqui resolvendo. Não adianta nada você me abrir esse problema e eu te falar, puxa, que coisa, né? Tu tem que achar uma solução. Então, isso é legal, sendo muito legal. Dividir essa responsabilidade de criar. Então, por exemplo, o colaborador já tem que trazer para você qual é a pauta dele. E quando a gente fala, o que eu fiz ontem, o que eu vou fazer hoje, já é a pauta dele. Qual é a solução do problema dele? Então, a gente leva o colaborador a pensar. Então, a gente para de pensar, porque muitas vezes a gente acha que a nossa solução é a melhor. E eu imponho, antes de provocar a resolução de problema vinda do colaborador. Verdade, isso mesmo. Eu já chego falando, não, mas você vai resolver assim. E quantas vezes a gente tem que devolver? O que você me sugere? Como você faria? Porque se a gente não estimular esse pensamento crítico, esse pensamento para a solução de problemas, acaba que o empresário vai ser sempre sobrecarregado. Vai ser sempre aquela pessoa que vai ter que resolver tudo, e a gente não cria autonomia na equipe. É verdade. E outra coisa importante também, que nesse
formato, aparece muito bem o perfil de cada integrante da equipe. E aí você vê exatamente aquele que não está se encaixando, aquele que, nossa, é esse aqui que está ali engajado, está ali, né? Esse aqui vai fazer, vai se esforçar para fazer acontecer, e aquele que você vê nas respostas das perguntas, o que você fez ontem? Então, e você vê que a pessoa tem que achar coisas para dizer. Então, assim, é muito legal, porque, assim, não tem como você se esconder, não tem como você enrolar nesse tipo de reunião. Você vê exatamente o perfil de cada um, né? É uma coisa assim, a pessoa sozinha se entrega, né? Ela mesma vai estar lá tendo que responder. A gente não precisa fazer nada. Tá todo mundo respondendo as mesmas perguntas. Então, o que está acontecendo, né? É democrático. E daí você consegue identificar exatamente aquela pessoa que, de repente, está destoando da equipe. E isso é muito importante, porque imagine você ter... Eu tava ouvindo uma palestra esses dias falando sobre isso, né? Que uma pessoa errada dentro do teu barco vai fazer todo mundo afundar. Ela não vai afundar sozinha, né? Se a pessoa estiver lá fazendo algo errado, né? Até a comparação era um texto bíblico de Jonas, né? Não sei se vocês conhecem a história, mas enfim, só para vocês entenderem por que ele fala do barco, né? Que nessa história tinha uma pessoa errada dentro do barco, que estava com a missão, que estava se escondendo dentro do barco, e que por causa disso aquele barco afundou, veio uma tempestade, enfim, todo mundo acabou se afundando junto. Então, se uma pessoa na minha equipe estiver errada, não vai afundar sozinha, ela pode afundar a equipe toda, né? Então, como é legal a gente poder também identificar, peraí, essa pessoa, por exemplo, precisa sair do meu barco, ela vai me afundar, né? Ou não, essa pessoa preciso trazer para mais perto, estou vendo que essa pessoa aqui vai somar muito mais na minha equipe. E isso já aconteceu, né? Agora, em pouco tempo já. Eu já identifiquei as duas coisas. Aquela que eu falo, não, essa daqui precisa estar mais perto, preciso chamar para dar mais essa coisa. É a que rema comigo. Envolver essa daqui, ela está muito alinhada. E tem aquela que você fala, essa daqui não é nem que ela não precisa estar na minha equipe, mas não nessa área. Você já identifica, não, essa área não é para ela. Dá para ver, não é o perfil dela, acho que a gente se enganou. Mas nessa parte aqui ela vai muito bem. Já desloca, já faz né, ajusta ali um pouquinho as funções também de cada uma delas, porque assim, é uma coisa tão simples, mas que é tão importante para a gente ter esses olhos, né, enxergar a tua equipe de uma forma muito mais clara, assim, né, que a gente às vezes não consegue se não tiver a reunião diária, né, o todo dia ali vendo o que está acontecendo na tua empresa. Outra coisa, você fica sabendo tudo o que acontece na tua empresa, mesmo quando você não está lá, né? Porque, assim, muita coisa eu não sabia. Chegava no meu ouvido quando, assim, já tinha acontecido, já tinham tentado resolver de qualquer jeito e, puxa, não precisava ter sido dessa forma. Agora, todo dia você sabe tudo o que aconteceu, né? E todas sabem tudo o que aconteceu, em todos os horários e tal. Então, assim, olha, só trouxe benefícios, assim, e um gás novo, assim. Tá todo mundo, assim, nossa, se sentindo, a gente brincando. Nossa, a gente tá se sentindo muito profissional. Estou muito organizada. Muitas reuniões, muitas tarefas. Então, tá bem, bem interessante, assim, esse formato. Ai, que legal, Carla. Eu queria te agradecer. A gente está realmente com um tempo super apertado, mas que conversa maravilhosa. Eu acho que passaria o tempo inteiro. A gente é meio suspeita, a gente é apaixonado pela Carla. Carla, obrigada por ter topado estar aqui com a gente. Obrigada por trazer essa vivência sua, porque eu acho que isso muda o dia a dia de outros empresários. É legal a gente compartilhar essa vivência na prática, realmente o que acontece na prática para fazer acontecer, para tirar do papel essa ansiedade, tirar todo esse nervoso que geralmente o empresário fica de não conseguir organizar a rotina. Então, foi muito legal contar com você aqui nesse momento para você dividir essa sua experiência. Muito obrigada mesmo. Obrigada, gente. Obrigada, meninas. Contem comigo. É bem isso, né? Que a nossa vivência possa ajudar outros também a ter esperança. Tem jeito, tem como, gente. Tem como melhorar. Tem como fazer. É só a gente começar. É verdade. Maravilha. Tá bom, meninas. Obrigada, viu? Boa noite. Obrigada, Tchau. Nai, adorei essa conversa com a Carla. Sei que você também deve ter adorado. Essa vivência, né, Mari? Eu acho que trouxe muito, muito forte tudo que a gente falou aqui, para que a gente conseguisse mostrar que não é só uma teoria. E na prática funciona e funciona muito bem.
E é isso que a gente quer, ajudar todo mundo a ter essa experiência que a Carla trouxe para a gente. Que legal. E, Nai, vamos aqui, eu sei que a gente já está com o tempo super apertado, mas eu queria que você contasse para as pessoas de onde surgiu essa técnica de reunião diária, porque às vezes as pessoas estão pensando que a gente tirou do nada aqui, que a gente achou que reunião diária é legal, mas a gente sabe que não, que é uma técnica antiga e também muito utilizada em grandes empresas, né, Nai? Essa técnica, ela veio de uma metodologia ágil, muito difundida, que é a metodologia Scrum. Então, ela nasceu junto com eles e a gente usa, a gente se apropriou, né? A gente brinca que aqui na agência de gestão a gente se apropria um pouquinho dessa metodologia, um pouquinho daquela, tudo que a gente percebe que realmente dá certo e que traz esse resultado que a gente quer mostrar, a gente traz para os nossos clientes e traz para as nossas lives para ajudar cada vez mais empresários e empreendedores. E aí ela veio, ela faz parte de uma metodologia ágil, né? E ela veio para agregar. E eu acho importante trazer, porque assim, a Carla está usando, os nossos clientes estão usando, empresas muito grandes também usam, né, a técnica das reuniões diárias. Então, em uma pesquisa rápida na internet, vocês vão perceber que muitas startups, que, claro, que nasceram pequenas, mas que se tornaram muito grandes e que hoje são grandes empresas, elas começaram desde lá do início, desde essa criação, a trabalhar com as reuniões diárias, entender que isso realmente trazia resultado e continuam replicando até hoje. Empresas grandes como a Epson e a Unimed trabalham até hoje com a metodologia de reuniões diárias e dá muito certo, funciona, traz resultados. Então, a gente traz esses dados aqui para vocês verem também que aquela empresa que eu não conheço faz isso, nem sei se é verdade, nem sei se dá certo. Não, grandes multinacionais fazem isso. E elas já comprovaram e assinaram e assinam embaixo. Não, essa técnica dá certo, eu vou aplicar, vou continuar aplicando e continua trazendo resultado. Então, eu acho muito importante a gente trazer essa vivência das grandes empresas para todo mundo entender. Porque também, às vezes, você pensa, é fácil, né? Os caras são pequenininhos, tem 5 funcionários lá, vão fazer reunião diária rapidinho mesmo, tá tudo certo. Não, as gigantes também fazem e funciona, né? Então, tente, comece, dê o pontapé inicial e comprove todos esses resultados. E comece também, né, Nai, podendo adaptar a técnica. A gente bate muito nessa tecla, não seja rígido, não queira que funcione 100%, porque me falaram que tem que durar 15 minutos, eu vou durar 15 minutos. Abra uma flexibilização dentro, a ponto que a técnica faça sentido para a sua empresa. Então, a gente pode trazer N empresas, a gente trouxe a Carla aqui porque realmente está implantando, mas a gente tem outros clientes que aplicam dentro da área de produção, a gente tem clientes que aplicam, gente, realmente dentro da área de fábrica. Então, faz muito sentido para todos os setores. Mas a boa notícia, né, Nay? A gente escutou a Carla falando que ela faz hoje o acompanhamento por planilha. Existem várias maneiras de você acompanhar, pode ser um caderno, pode ser uma planilha, mas a gente tem a ferramenta do Modum que pode fazer tudo isso por você e tudo centralizado. Então, como eu faço para gerir a minha rotina diária dentro do Modum? Eu consigo, Nay, trazer pauta, trazer ata, tudo dentro do Modum? Consegue, o sistema é completinho e ele é inteiramente preparado para isso. Como a gente disse, é uma metodologia que a gente acredita, que a gente aplica e que a gente trouxe para o Modum exatamente por isso, para ajudar com que mais pessoas consigam aplicar com uma facilidade maior, que deixe de ser aquele bicho de 7 cabeças e que se torne uma coisa palpável. Então, dentro do Modum, você consegue ter acesso a uma parte de reuniões diárias, onde você cria as atas, onde você cria as pautas de cada reunião, onde você consegue fazer esse acompanhamento diário e de uma maneira muito prática, de uma maneira muito fácil. Vai deixar de ser aquela coisa difícil, puxa, não estou fazendo porque eu não sei por onde começar. Pronto, agora você sabe. Maravilha, isso é legal, né, Nay?
rotina é um dos nossos, na verdade, é o pilar que todo mundo passa dentro da plataforma. Ele é o nosso norteador, né, Mari? Isso. A plataforma tem 4 principais pilares, tá? O primeiro deles é rotina. Todo mundo passa por rotina e a técnica da reunião diária está lá dentro da rotina. Segundo, aí, não necessariamente nessa ordem, é o módulo ou o pilar de pessoas, pilar de resultados e pilar de processos. Isso é muito legal, né, Nay? Falar que a metodologia está toda estruturada em cima desses 4 pilares. E dentro da plataforma, não se preocupe, tudo isso que a gente falou aqui, a gente trouxe vídeos teóricos e práticos para que você consiga tirar do papel todo esse planejamento estratégico, para que você consiga mudar a rotina da sua empresa. Então, quem quiser conhecer o módulo, Nay, eu sei que a gente está com um baita período de experiência aí, né, que a pessoa pode testar a plataforma. Sim, todo mundo tem 7 dias grátis para testar nossa plataforma, para entender como funciona, para começar a testar a metodologia das reuniões diárias. Então, entrem lá no nosso Instagram, @gestão.modum. Lá você vai ter todas as informações. No link da bio, você consegue ter acesso a todas as informações do Modum, a como vocês fazem para ganhar esses 7 dias grátis, né, para acessar e para testar realmente a plataforma para ver se isso vai resolver seu problema, se isso vai te ajudar. Maravilha, Nay. Já sei que eu passei o tempo, como a gente falou antes, quem cuida de toda essa parte é a Nay, ela já deve estar ali brigando com a gente praticamente. Mas, Nay, queria te agradecer por você estar aqui comigo, dividindo essa experiência, agradecer todo mundo que acompanhou aqui com a gente, um agradecimento especial para a Carla e falar que realmente a gente acredita em uma rotina bem organizada e para isso tem uma plataforma aí para te ajudar. Obrigada, gente. É um prazer falar de coisas que a gente acredita e que a gente pratica. Então, espero estar aqui mais vezes. A gente adora falar sobre as coisas, né, que a gente tem convicção. Então, é muito bom. E é muito bom saber que a gente está ajudando várias outras pessoas que estão assistindo também. Maravilha, gente. Obrigadão. Tchau, tchau. Até a próxima terça. Gente. Tchau, tchau.